Olivia assistiu aos últimos 5 minutos, algo sobre cristalografia que ela não entendia nem queria entender, e não ficou nada surpresa com seu carisma e charme como palestrante. Ela se aproximou do palco quando acabou a sessão de perguntas, e Alden sorriu, genuinamente feliz em vê-la. Olive. Oi. Ótima palestra. Ela tentou parar de retorcer as mãos. Eu queria te perguntar uma coisa. É sobre os ácidos nucleicos do quarto slide? Porque eu dei uma boa enrolada na hora de falar sobre eles. Foi minha aluna do doutorado quem montou aquilo, e ela é bem mais inteligente do que eu. Não. É sobre o Adam. Alden abriu um sorriso. Bem, na verdade é sobre Tom Benton. E fechou a cara na mesma velocidade. O que tem Tom Benton? Certo. O que tem Tom Benton, exatamente? Olive não sabia muito bem como abordar o assunto. Não tinha nem certeza do que queria perguntar. Claro, ela podia ter vomitado a história inteira na cara de Alden e implorado para que ele consertasse tudo, mas não parecia uma boa ideia. Quebrou a cabeça por alguns segundos e então se decidiu. Você sabia que o Adam está pensando em se mudar para Boston? Sim. Alden revirou os olhos e apontou para as janelas altas. Havia nuvens enormes e sinistras prontas para explodir num temporal. O vento, já bem gelado em setembro, balançava uma nogueira. Quem não ia querer sair da Califórnia e vir para cá? Comentou ele, irônico. Olive gostava da ideia de ter estações do ano, mas manteve aquela opinião para si mesma. Você acha que ele seria feliz aqui? Alden a examinou atentamente por um tempo. Sabe, você já era minha namorada favorita do Adam. Não que tenha havido muitas. Você foi a única que conseguiu competir com a modelagem computacional na última década. Mas essa pergunta merece uma placa vitalícia de número 1. Ele ponderou a questão por um tempo. Acho que o Adam pode ser feliz aqui, sim. Do jeito dele, óbvio. Rabugento e desanimado. Mas sim, feliz. Desde que você esteja aqui também. Olive teve que se segurar para não soltar uma risada. Desde que o Tom se comporte, completou ele. Por que diz isso? Sobre o Tom. Eu não quero ser intrometida, mas você me disse para tomar cuidado com ele quando estávamos em Stanford. Você não gosta dele? Ele suspirou. Não é questão de gostar, embora eu não goste mesmo. Mas a verdade é que não confio nele. Mas por quê? Ada me contou o que o Tom fazia por ele quando o orientador era abusivo. Sabe, é daí que vem a maior parte das minhas desconfianças. Alden mordeu o lábio inferior, como se decidindo-se e como continuar. Tom intercedia para salvar a pele do Ada em diversos momentos? Sim. É indiscutível. Mas como essas situações começavam? Nosso orientador era uma praga, mas não acompanhava de perto o que fazíamos. Quando chegávamos ao laboratório, ele estava muito ocupado sendo um babaca famoso para saber o que acontecia no dia a dia do trabalho. Por isso ele tinha pós-doutorandos como Tom para orientar os doutorandos como Adam e eu e efetivamente administrar o laboratório. Ainda assim, ele sempre sabia de cada pequeno errinho que o Adam cometia. A cada 15 dias, mais ou menos, ele vinha, dizia que o Adam era um fracasso de ser humano por causa de alguma coisinha ridícula como trocar reagentes ou derrubar um Becker, e então Tom, o pós-doutorando favorito do orientador, intervinha publicamente a favor do Adam e salvava o dia. Era um padrão muito específico e acontecia só com o Adam, que obviamente era o aluno mais promissor do programa. Destinado à grandeza e tudo mais. No início, eu desconfiava que Tom estivesse sabotando o Adam de propósito. Mas recentemente comecei a me perguntar se as intenções dele não eram outras. Você contou isso ao Adam? Sim. Mas eu não tinha provas, e o Adam? Bem, você o conhece. Ele é leal de um jeito resoluto e teimoso e era muito grato ao Tom. Alden deu de ombros. Eles acabaram se unindo e são amigos próximos desde então. Isso te incomodou? Isso, por si só, não.
Entendo que pode soar como ciúme da amizade deles, mas a verdade é que o Adam sempre foi obstinado e isolado demais para ter um monte de amigos. Eu ficaria feliz por ele, de verdade. Mas Tom. Olive fez que sim. Pois é, Tom. E por que ele teria essa rixa estranha com o Adam? Alden suspirou. Foi por isso que o Adam nunca levou a sério minhas preocupações. Não tem exatamente um motivo óbvio. A verdade é que não acredito que Tom odeie Adam. Ou, pelo menos, não acho que seja assim tão simples. Mas acredito que o Tom seja esperto e muito, muito perspicaz. E que provavelmente exista um tanto de inveja envolvida, um desejo de se aproveitar do Adam, de controlar ou ter poder sobre ele. Adam tem uma tendência a minimizar a importância de suas conquistas, mas ele é um dos melhores cientistas da nossa geração. Ter influência sobre ele é um privilégio e não é pouca coisa. Pois é, ela sentiu novamente. A pergunta que ela tinha ido fazer estava começando a tomar forma. Sabendo de tudo isso, sabendo de como o Tom é importante pro Adam, se você tivesse provas de como o Tom é de verdade, você mostraria ao Adam? Alden não perguntou o que era a prova nem de quê. Analisou o rosto de Olive com uma expressão atenta e decidida e, quando falou, suas palavras foram cuidadosas. Não posso responder isso para você. E nem acho que devo. Ele bateu com os dedos no púlpito, como se estivesse pensando profundamente. Mas quero dizer 3 coisas a você. A primeira você provavelmente já sabe, Adam é antes de qualquer coisa um cientista. Eu também sou, você também é. E boa ciência só acontece quando tiramos conclusões baseadas nas evidências que temos, não apenas naquelas que são fáceis ou que confirmam nossa hipótese. Concorda? Olive fez que sim e ele continuou. A segunda é algo que talvez você não tenha noção, porque tem a ver com política e o mundo acadêmico, algo que talvez ninguém compreenda direito até que se veja a cada 15 dias no meio de uma reunião de professores que dura 5 horas. Mas a questão é a seguinte: a parceria entre Adam e Tom é muito mais benéfica pro Tom do que pro Adam. É por isso que o Adam está cadastrado como o pesquisador principal no subsídio que eles ganharam. Tom é. Bem, ele é substituível. Não me entenda mal, ele é um ótimo cientista, mas boa parte de sua fama se deve ao fato de ter sido o preferido do nosso orientador. Ele herdou um laboratório que já funcionava muito bem e manteve o trabalho. Adam criou sua própria linha de pesquisa do zero e, acho que ele tende a esquecer como é bom no que faz. E provavelmente é melhor assim, porque ele já é bem insuportável. Ele deu uma bufada. Imagina só se ainda tivesse um ego enorme? Olive riu dessa parte e o som saiu estranhamente úmido. Quando levou as mãos às bochechas, não se surpreendeu que estivessem molhadas. Pelo visto, chorar em silêncio era seu novo estado normal. A última coisa, prosseguiu Alden, sem se importar com as lágrimas, é algo que talvez você não saiba. Ele fez uma pausa. Adam já foi sondado por muitas instituições antes. Muitas. Já lhe ofereceram dinheiro, posições de prestígio, acesso ilimitado a todo tipo de instalações e equipamentos. E isso inclui Harvard. Essa não é a primeira tentativa deles de levá-lo. Mas essa foi a primeira vez que ele concordou em fazer uma entrevista. E só concordou depois que você decidiu trabalhar no laboratório do Tom. Ele abriu um sorriso gentil e depois se virou para recolher suas coisas e colocá-las na mochila. Use essa informação como achar melhor, Olive. Capítulo 20. Hipótese: as pessoas que atravessarem o meu caminho vão se arrepender. Ela precisava mentir. De novo. Estava virando um hábito e, enquanto contava uma história elaborada para a secretária do Departamento de Biologia de Harvard, dizendo que era aluna do Dr. Carlsen e que precisava saber sua localização de imediato para lhe dar um recado crucial pessoalmente, ela prometeu que seria a última vez. Era estressante demais. Difícil demais. Não valia a pena prejudicar sua saúde cardiovascular e psicofísica com aquilo. Além do mais, ela era uma péssima mentirosa.
A secretária do departamento não pareceu ter acreditado em uma palavra do que Olive disse, mas devia ter achado que não havia muito problema em informar onde ele tinha ido jantar com os professores do departamento, de acordo com o Yelp. O restaurante chique ficava a menos de 10 minutos de Uber. Olive olhou para a calça jeans rasgada e o All-Star lilás e se perguntou se a deixariam entrar. Depois se perguntou se Adam ficaria irritado. Depois se perguntou se estava cometendo um erro e estragando a própria vida, a vida de Adam, a vida da motorista do Uber. Estava prestes a mudar o destino da corrida para o hotel do Congresso quando o carro parou ao lado da calçada e a motorista, Sarah Ellen, de acordo com o aplicativo, se virou com um sorriso. Chegamos. Obrigada. Olive fez menção de se levantar do banco do passageiro e percebeu que não conseguia mexer as pernas. Você está bem? Perguntou Sarah Ellen. Estou. É só que, vai vomitar no meu carro? Olive negou com a cabeça. Não. Sim. Talvez? Não faça isso ou eu vou destruir sua nota de avaliação. Olive assentiu e tentou se levantar de novo. Suas pernas ainda não respondiam. Sarah Ellen franziu a testa. Ei! O que está acontecendo? Ela estava com um nó na garganta. Preciso fazer uma coisa. Que não quero fazer. É uma coisa de trabalho ou uma coisa de amor? Os dois. Eita. Sarah Ellen franziu o nariz. Problema duplo. Você pode adiar? Na verdade, não. Pode pedir para outra pessoa fazer por você? Não. Pode mudar seu nome, cauterizar as digitais, entrar no programa de proteção à testemunha e sumir? Não sei. Mas não sou cidadã americana. Então provavelmente não. Pode ligar o foda-se e lidar com as consequências? Olive fechou os olhos e refletiu. Quais seriam exatamente as consequências de ela não fazer o que tinha planejado? Para começar, Tom estaria livre para continuar sendo um grande cretino. Adam nunca saberia que estava sendo explorado. Ele se mudaria para Boston. E Olive nunca mais teria a chance de falar com ele de novo, e tudo o que ele significava para ela se acabaria. Numa mentira. Uma mentira, depois de muitas mentiras. Tantas mentiras que ela contará, tantas verdades que poderia ter dito e nunca o fez, tudo porque estava com muito medo de afastar as pessoas que amava. Tudo porque tinha medo de perdê-las. Tudo porque não queria ficar sozinha novamente. Bem, a mentira não tinha dado muito certo. Na verdade, esse caminho estava indo ladeira abaixo nos últimos tempos. Era hora do plano B, então. Hora de dizer algumas verdades. Não. Não quero lidar com as consequências. Sarah Ellen sorriu. Então, minha amiga, é melhor ir fazer o que precisa fazer. Ela apertou um botão e a porta do passageiro destravou com um clique. E acho bom me dar 5 estrelas pela sessão de terapia grátis. Dessa vez, Olive conseguiu sair do carro. Deu uma gorjeta generosa para Sarah Ellen, respirou fundo e entrou no restaurante. Ela encontrou Adam imediatamente. Ele era grande, afinal, e o restaurante não era, o que tornou a busca bem rápida. Sem contar que ele estava sentado a uma mesa com umas 10 pessoas que pareciam muito ser professores sérios de Harvard. E Tom, é claro. Puta merda, pensou ela, quando passou pela recepcionista e foi andando na direção de Adam. Imaginou que seu casaco vermelho vivo ia chamar a atenção dele, então ela faria um gesto para que ele checasse o celular e mandaria uma mensagem pedindo que, por favor, lhe desse 5 minutos de seu tempo no fim do jantar. Imaginou que seria melhor contar para ele naquela noite, as entrevistas acabariam no dia seguinte e ele poderia tomar uma decisão sabendo de toda a verdade. Imaginou que seu plano daria certo. O que ela não imaginou foi que Adam perceberia sua presença enquanto conversava com uma linda e jovem integrante do corpo docente. Não imaginou que ele de repente pararia de falar, com os olhos arregalados e a boca aberta,
que ele diria com licença enquanto olhava para Olive, se levantaria da mesa ignorando os olhares curiosos, que andaria até a entrada, onde Olive estava. Com passos largos e rápidos e uma expressão preocupada. Olive, você está bem? Perguntou ele. A voz dele. E os olhos. E a forma como suas mãos se aproximaram, como se quisesse tocá-la e se certificar de que estivesse intacta e ali mesmo, embora, pouco antes de seus dedos chegarem ao braço dela, ele tivesse hesitado e deixado as mãos penderem ao lado do corpo. Aquilo partiu um pouquinho o coração de Olive. Estou bem. Ela tentou dar um sorriso. Eu sinto muito por interromper. Sei que é importante, que você quer se mudar para Boston e, isto é inapropriado. Mas é agora ou nunca, e eu não tinha certeza de que teria coragem de, ela estava se perdendo. Então, respirou fundo e começou outra vez. Preciso te contar uma coisa. Uma coisa que aconteceu. Ei, Olive. Tom. Mas é claro. Oi, Tom. Olive manteve o olhar fixo em Adam e não se virou para ele. O sujeito não merecia sua atenção. Pode nos dar um minutinho em particular? Pelo canto do olho ela conseguia ver aquele sorriso falso e malicioso. Olive, sei que você é jovem e não sabe como essas coisas funcionam, mas o Adam está aqui sendo entrevistado para uma posição muito importante e não pode simplesmente, vá embora, ordenou Adam, a voz grave e fria. Olive fechou os olhos e assentiu, dando um passo para trás. Tudo bem. Estava tudo bem. Era direito de Adam não querer falar com ela. Tudo bem. Desculpe, você, não. Tom, nos dê um minuto. Que bom, então. Cara, disse Tom, parecendo achar graça. Você não pode simplesmente se levantar da mesa no meio de um jantar de entrevista e, vá embora, repetiu Adam. Tom deu uma risada insolente. Não. A não ser que você vá comigo. Somos parceiros de trabalho e, se você age como um babaca durante um jantar com meu departamento por causa de uma aluna que está comendo, isso reflete no meu trabalho. Você precisa voltar para a mesa e... Uma garota bonita como você já deveria saber como a banda toca. Vai me dizer que não escolheu esse vestido curtinho para mim? Belas pernas, aliás. Dá pra ver porque o Adam está perdendo tempo com você. Nem Adam nem Tom tinham visto quando Olive pegou o telefone e apertou o play. Ambos ficaram confusos por um momento, certamente tinham ouvido as palavras, mas não sabiam muito bem de onde vinham. Até que a gravação recomeçou. Não acha que aceitei você no meu laboratório porque é boa, acha? Uma garota como você. Que percebeu bem cedo que trepar com pesquisadores famosos e bem-sucedidos é o melhor jeito de subir na carreira acadêmica. Você deu pro Adam, não foi? Nós dois sabemos que vai dar pra mim pelo mesmo motivo. O que é? Começou Tom, dando um passo adiante com a mão estendida para tomar o celular de Olive. Ele não foi muito longe, já que Adam o empurrou pelo peito, o que o fez tropeçar e recuar alguns passos. Ele ainda não estava olhando para Tom. Nem para Olive. Olhava para o celular, e havia algo de sombrio, perigoso e assustador no seu rosto. Talvez ela devesse estar com medo. Talvez estivesse, um pouquinho. Você pensou mesmo que aquele resumo deplorável foi selecionado para virar palestra por causa de sua qualidade e importância científica? Alguém aqui se acha muito melhor do que é, considerando que tem uma pesquisa inútil e pouco original e que mal consegue juntar duas palavras sem gaguejar feito uma idiota. Foi ele, sussurrou Adam. Sua voz estava tão baixa que mal dava para ouvir. Parecia até calma. Seus olhos, impossíveis de decifrar. Foi o Tom. O motivo para você estar chorando. Olive só conseguiu fazer que sim com a cabeça. Ao fundo, a voz gravada de Tom continuava falando. Sobre como ela era medíocre. Sobre como Adam nunca acreditaria nela. Xingando-a de vários nomes. Isso é ridículo. Tom se aproximou de novo, tentando pegar o celular.
Não sei qual é o problema dessa vadia, mas obviamente. Ada explodiu tão rápido que ela nem viu o movimento. Num segundo estava parado na frente dela, no outro já empurrava Tom na parede. Eu vou te matar, declarou Adam com os dentes trincados, quase num rosnado. Se falar mais uma palavra sobre a mulher que eu amo, se olhar para ela, até mesmo se pensar nela, eu vou te matar. Adam, disse Tom, sem ar. Na verdade, vou te matar de qualquer maneira. As pessoas começaram a correr na direção deles. A recepcionista, um garçom e alguns dos professores que estavam na mesa de Adam formaram uma aglomeração, gritando e tentando separar os dois, sem muito sucesso. Olive se lembrou de Adam empurrando a caminhonete de Sherry e quase deu uma risada histérica. Quase. Adam, disse ela. Mal dava para ouvir sua voz no meio daquele caos ao redor deles, mas foi o que chamou a atenção dele. Ele se virou para ela, possesso, parecendo uma força da natureza. Adam, não faça isso, murmurou. Ele não vale a pena. E assim, de repente, Adam deu um passo para trás e soltou Tom. Um senhor mais velho, provavelmente reitor de Harvard, começou a dar uma bronca nele, pedindo explicações, dizendo que aquele comportamento era inaceitável. Adam ignorou todo mundo. Foi andando na direção de Olive e segurou a cabeça dela com as duas mãos, os dedos passando pelos cabelos, e encostou a testa na dela. Estava quentinho e tinha aquele cheiro dele mesmo, cheiro de conforto e segurança. Seus polegares tentavam secar a confusão de lágrimas na bochecha de Olive. Me desculpa. Me desculpa. Eu não sabia. Me desculpa, me desculpa, me desculpa, não é culpa sua, balbuciou Olive, mas ele pareceu não ouvir. Me desculpa, doutor. Carlsen. Uma voz masculina gritou atrás deles, e ela sentiu o corpo de Ada enrijecer. Eu exijo uma explicação. Ada não deu atenção ao homem e continuou abraçado a Olive. Dr. Carlsen, repetiu ele. Isso é inaceitável. Adam, sussurrou Olive. Você precisa responder a ele. Ele soltou o ar. Deu um longo beijo na testa de Olive e, mesmo relutante, se afastou dela. Quando Olive finalmente conseguiu olhar para Adam, ele já parecia mais normal. Calmo. Irritado com o mundo. No comando das coisas. Manda essa gravação para mim agora mesmo, murmurou. Olive assentiu e ele se virou para o homem mais velho que o tinha abordado antes. Precisamos conversar. Em particular. Pode ser no seu gabinete? O outro homem pareceu chocado e ofendido, mas assentiu, rígido. Atrás dele, Tom fazia um escarcéu, e Adam disse, com o maxilar tenso, mantenham esse cara longe de mim. Ele se virou para Olive antes de sair e chegou perto dela. Ela sentiu a mão quente de Adam segurando seu cotovelo. Eu vou cuidar disso, disse a ela, mais baixo. Havia algo determinado e sincero em seus olhos. Olive nunca se sentiu tão segura nem tão amada. E depois eu vou te encontrar e cuidar de você. Capítulo 21. Hipótese: usar lentes de contato vencidas causa infecções fúngicas e ou bacterianas que podem ter consequências por anos a fio. Alden mandou uma mensagem para você. Olive desviou o olhar da janela e se voltou para Malcolm, que tirara o celular do modo avião assim que pousaram em Charlotte, para fazer a conexão. Alden. É. Bem, tecnicamente é do Carlsen. O coração dela deu um pulo. Ele perdeu o carregador do celular e não pode te mandar mensagem, mas ele e o Alden estão a caminho de São Francisco. Ah. Ela sentiu, com uma ponta de alívio. Aquilo explicava o silêncio de Ada. Não havia entrado em contato desde a noite anterior. Ela havia ficado preocupada que ele tivesse sido preso e ponderava se ia precisar usar o dinheiro de sua poupança para ajudar a pagar a fiança. Todos os $12,16. Onde é a conexão deles? Perguntou Olive. Não tem conexão. Malcolm revirou os olhos. É voo direto.
Vão chegar em São Francisco só 10 minutos depois da gente, mesmo saindo só agora de Boston. Riquinhos. Alden disse alguma coisa sobre. Malcolm negou com a cabeça. O avião vai decolar agora, mas podemos esperar por eles no aeroporto de São Francisco. Com certeza o Adam vai ter novidades para você. Você só quer dar uns beijos no Alden, né? Malcolm sorriu e encostou a cabeça no ombro dela. Minha calamata me conhece muito bem. Parecia inacreditável que ela tivesse estado fora por menos de uma semana. Todo aquele caos havia se desenrolado no espaço de poucos dias. Olive se sentia atordoada e traumatizada, como se sua mente estivesse exausta depois de correr uma maratona. Estava cansada e queria dormir. Estava com fome e queria comer. Estava com raiva e queria ver Tom receber o castigo que merecia. Estava ansiosa, contorcendo-se como um nervo danificado, e queria um abraço. De Adam, de preferência. Em São Francisco, ela guardou o casaco, agora inútil, na mala e sentou em cima dela. Pegou o celular para ver se tinha novas mensagens enquanto Malcolm foi comprar um refrigerante. Havia várias mensagens de Ann, perguntando se estavam bem, e uma do senhorio do apartamento para avisar que o elevador estava quebrado. Ela revirou os olhos, abriu o e-mail da universidade e encontrou diversas mensagens marcadas como importantes. Clicou no botão com uma exclamação vermelha e abriu uma delas. Hoje, 17h15 de ana-willey@berkeley.edu para aisegu-aslan@stanford. Edu-cc, olive-smith@stanford.edu. Assunto, projeto de câncer de pâncreas aisegu, obrigada pela mensagem. Tive o privilégio de assistir à palestra de Olive Smith no congresso da SDB, estávamos no mesmo painel, e fiquei muito impressionada com o trabalho dela com as técnicas de detecção precoce de câncer de pâncreas. Adoraria tê-la no meu laboratório ano que vem. Será que nós três podemos conversar mais por telefone? Atenciosamente, Ana Olivia arquejou, surpresa. Cobriu a boca com a mão e imediatamente abriu o e-mail seguinte. Hoje, 15h19 de Robert Gordon @1. Edu para aisegu-aslan@stanford.edu, olive-smith@stanford.edu. Assunto, projeto de câncer de pâncreas. Doutora Aslan, senhorita Smith, seu trabalho a respeito do câncer de pâncreas é fascinante e a possibilidade de uma colaboração seria ótima. Vamos marcar uma reunião pelo Zoom. Havia outros 2 e-mails. 4 pesquisadores de câncer, todos respondendo à mensagem da doutora Aslan e dizendo que adorariam receber Olive para trabalhar em seus laboratórios. Ela sentiu uma onda de felicidade tão violenta que ficou até meio tonta. Oh, veja só quem eu encontrei. Olive se levantou. Malcolm estava ali, de mãos dadas com Alden, e, pouco atrás deles, Adam. Cansado, lindo e ocupando tanto espaço na vida real quanto ocupará em sua mente nas últimas 24 horas. Olhava diretamente para ela. Olive se lembrou das palavras que ele dissera no restaurante na noite anterior e sentiu as bochechas arderem, o tórax se contrair, o coração quase sair do peito. Escutem aqui, começou Alden antes mesmo de dizer oi. Nós 4, encontro duplo, hoje à noite. Adam ignorou e chegou mais perto de Olive. Como você está? Perguntou, em voz baixa. Bem. Pela primeira vez em dias, não era mentira. Adam estava ali. E todos aqueles e-mails estavam em sua caixa de entrada. E você? Bem, respondeu ele com um meio sorriso. Olive teve a estranha sensação de que, assim como ela, Adam não estava mentindo. Seu coração acelerou ainda mais. Que tal comida chinesa? Interrompeu Alden. Todo mundo curte. Eu gosto, murmurou Malcolm. No entanto, ele não parecia muito animado com a ideia de um encontro duplo. Provavelmente porque não queria se sentar à mesa com Adam e reviver o drama das reuniões do comitê de orientação. Olive? Perguntou Alden. Eu gosto de comida chinesa. Perfeito. Adam também gosta, então. Não vou jantar fora hoje, disse Adam.
Alden franziu a testa. Por que não? Tenho coisas melhores para fazer. Tipo o quê? Olive vai também. Deixa a Olive em paz. Ela está cansada e temos um compromisso. Tenho acesso ao seu calendário do Google, seu cara de pau. Você não tem compromisso. Se não quer sair comigo, fala a verdade. Não quero sair com você. Ah, seu merdinha. Depois da semana que tivemos. E bem no meu aniversário. Adam recuou de leve. O quê? Não é seu aniversário. É, sim. Seu aniversário é dia 10 de abril. É mesmo? Adam fechou os olhos e coçou a testa. Alden, nós nos falamos diariamente há 25 anos e eu estive em pelo menos 5 de suas festas de aniversário dos Power Rangers. A última foi quando você fez 17 anos. Malcolm tentou disfarçar a risada com uma tosse. Eu sei quando é o seu aniversário, insistiu Adam. Você sempre errou o dia. Eu só não falei nada porque sou muito legal. Alden apertou o ombro de Adam. Então, comida chinesa para celebrar a dádiva do meu nascimento? Por que não tailandesa? Interrompeu Malcolm, dirigindo-se a Alden e ignorando Adam. Alden soltou um resmungo e começou a dizer algo sobre não haver uma boa salada larb em Stanford, um assunto no qual normalmente Olivia estaria bastante interessada, só que Adam estava olhando para ela de novo. Vários centímetros acima das cabeças de Alden e Malcolm, Ada a fitava com uma expressão que era meio de desculpas, meio de impaciência e cheia de intimidade. Algo familiar que eles já tinham compartilhado antes. Olive sentiu algo dentro dela derreter e conteve um sorriso. De repente, o jantar pareceu uma ótima ideia. Vai ser divertido, disse ela, apenas mexendo os lábios, enquanto Alden e Malcolm continuavam discutindo se seria melhor conhecer uma nova hamburgueria. Vai ser insuportável, respondeu Adam, mal abrindo os lábios e parecendo tão resignado e conformado, tão incrivelmente Adam, que Olive não conseguiu evitar e caiu na gargalhada. Alden e Malcolm pararam de discutir e se voltaram para ela. O que foi? Nada, disse Olive. O canto da boca de Adam estava se curvando também. Por que está rindo, Ol? Ela abriu a boca para se defender, mas Adam foi mais rápido. Tudo bem. Nós vamos. Ele disse nós como se ele e Olive fossem um nós, como se nunca tivesse sido de mentira, e ela sentiu a respiração presa na garganta. Mas então estou dispensado de qualquer comemoração de aniversário no ano que vem. Na verdade, nos próximos 2 anos. E eu veto a nova hamburgueria. Alden deu um soquinho no ar e depois franziu a testa. Por quê? Porque, respondeu ele, sustentando o olhar de Olive, hambúrguer tem gosto de papelão. Precisamos começar falando sobre o óbvio, disse Alden, degustando as entradinhas grátis. Olive ficou tensa. Não sabia se queria discutir a questão de tom com Malcolm e Alden antes de falar a sós com Adam. Mas nem precisava ter se preocupado. Que é o fato de Malcolm e Adam se detestarem. Ao lado dela na mesa, Adam franziu a testa, confuso. Malcolm, que estava sentado na frente de Olive, cobriu o rosto com as mãos e resmungou. Fui informado por fontes seguras, continuou Alden, sem perder o ânimo, que Adam chamou os experimentos do Malcolm de desleixados e um mau uso dos recursos de pesquisa durante uma reunião do comitê e que Malcolm ficou ofendido. Adam, eu disse ao Malcolm que provavelmente você estava em um dia ruim. Talvez um de seus alunos houvesse conjugado um verbo errado no e-mail ou sua salada de rúcula não fosse 100% orgânica. O que tem a dizer em sua defesa? 1. Adam franziu ainda mais a testa, e Malcolm enterrou ainda mais o rosto nas mãos. Alden esperava nitidamente por uma resposta e Olive ficou vendo aquilo tudo se desenrolar, pensando se deveria pegar o celular para filmar aquela catástrofe. Não tenho nenhuma lembrança dessa reunião do comitê. Mas parece algo que eu diria. Ótimo. Agora diga ao Malcolm que não foi nada pessoal, e assim poderemos superar isso e pedir arroz frito. Ai, meu Deus, murmurou Malcolm. Alden, por favor.
Não vou comer arroz frito, disse Adam. Você pode comer broto de bambu enquanto as pessoas normais comem arroz frito. Mas, no momento, meu namorado acha que o namorado da BFF dele, que também é meu BFF, tem algo contra ele, e isso está acabando com a minha vontade de ter encontros duplos, então, por favor. Adam ficou só olhando. BFF? Adam. Alden apontou com o polegar para Malcolm, que fazia uma careta. Por favor. Adam respirou fundo, mas se virou para Malcolm. O que quer que eu tenha dito ou feito não foi pessoal. Já me disseram que sou desnecessariamente hostil. E inacessível. Olive não viu a reação de Malcolm. Estava ocupada demais examinando Adam e a pequena curva em seus lábios, aquela que virou um quase sorriso quando se voltou para Olive e encontrou seus olhos. Durante o breve segundo em que trocaram aquele olhar, antes que ele desviasse o rosto, eram só os dois ali, e aquela espécie de passado que compartilhavam, as piadas internas bobas, o modo como implicavam um com o outro sob a luz do sol de fim de verão. Perfeito. Alden bateu as mãos num aplauso bastante alto. Rolinho primavera para começar, beleza? Aquele jantar foi mesmo uma boa ideia. Aquela noite, aquela mesa, aquele momento. Sentar ao lado de Adam, sentir o cheiro da chuva, olhar os pingos escuros no tecido cinza de sua camiseta de gola portuguesa, causados pela chuva que tinha acabado de começar quando entraram no restaurante. Mais tarde, eles precisariam ter uma conversa séria sobre Tom e muitas outras coisas. Mas, por ora, era como sempre fora entre Adam e ela, como colocar o vestido favorito, aquele que estava perdido dentro do armário, e descobrir que ele ainda cabia certinho como antigamente. Quero rolinho primavera, disse ela, e olhou para Adam. O cabelo dele estava começando a crescer de novo, então ela fez o que parecia natural, estendeu a mão e ajeitou a franja dele. Vou me arriscar aqui e supor que você odeia rolinho primavera, assim como todas as outras coisas gostosas do mundo. Ele mexeu os lábios para dizer engraçadinha bem na hora em que o garçom trouxe água e deixou os cardápios em cima da mesa. 3 cardápios, para ser exato. Alden e Malcolm pegaram um cada, Olive e Adam trocaram um olhar divertido e apanharam o que restou para compartilhar. Funcionou perfeitamente. Ele dobrou de um jeito que a parte vegetariana ficava do lado dele e todos os pratos principais e coisas fritas, do lado dela. Foi tão ao acaso que ela deu risada. Ada apontou com o indicador para a parte de bebidas. Olha essa aberração, murmurou ele. Seus lábios estavam tão perto da orelha de Olive que ela sentiu uma brisa de ar quente, íntima e bem-vinda ali, onde o ar-condicionado estava a toda. Ela riu. Não acredito. Assustador, disse ele. Maravilhoso, você quer dizer. Não quero, não. Este é meu novo restaurante favorito. Você nem provou ainda. Vai ser espetacular. Vai ser horrendo. Alguém pigarreou, lembrando a eles que não estavam sozinhos. Malcolm e Alden estavam olhando, Malcolm com uma expressão sagaz e desconfiada, Alden com um sorriso de quem sabe das coisas. Do que estão falando? Ah! As bochechas de Olive coraram. Nada. É que eles têm chá de abóbora com especiarias. Malcolm fez um gesto de ânsia de vômito. Eca, oh! Que nojo! Cala a boca. Parece uma delícia. Alden sorriu e se inclinou na direção de Malcolm. A gente podia dividir um. Como é que é? Olive tentou não rir com a expressão horrorizada de Malcolm. Não deixa o Malcolm começar a falar sobre abóbora com especiarias, avisou ela a Alden, num sussurro exagerado. E, droga, disse Alden, e levou a mão ao peito fingindo estar assustado. É um assunto sério. Malcolm soltou o cardápio. Abóbora com especiarias é tipo a caspa do cabelo do Satanás, o arauto do Apocalipse. Tem gosto de bunda, e não de um jeito bom. Ao lado de Olive, Adam sentia devagar, muito impressionado com o discurso de Malcolm. Um copo de latte de abóbora com especiarias tem a mesma quantidade de açúcar de 50 balas Skittles. E absolutamente nada de abóbora. Podem pesquisar.
Adam olhou para Malcolm com algo semelhante à admiração no rosto. Alden se virou para Olivia e disse, com cumplicidade, nossos namorados têm tanta coisa em comum. Eles têm. Acham que odiar grupos alimentares inteiros é um traço de personalidade. Abóbora com especiarias não é um negócio inofensivo, argumentou Malcolm. É uma bomba de açúcar radioativa que se infiltra em todo tipo de produto e é a principal responsável pela extinção das focas monge do Caribe. E você, disse, apontando para Alden, está por um fio. O quê? Por quê? Não posso namorar alguém que não respeita minha posição sobre abóbora com especiarias. Para ser justo, não é uma posição muito respeitável. Alden percebeu a cara feia de Malcolm e ergueu as mãos, defendendo-se. Eu não tinha ideia, meu bem. Devia ter Adam estalou a língua, entretido. Pois é, Alden. Tem que se esforçar mais. Ele se recostou na cadeira e seu ombro tocou o de Olive. Alden levantou o dedo do meio para ele. Adam sabe e respeita a posição da Olivia em relação a hambúrguer e eles nem, o que quer que estivesse pensando em dizer, Malcolm teve a presença de espírito de não falar. Bem, se Adam sabe, você devia saber sobre a abóbora com especiarias. Adam não era um babaca até uns 12 segundos atrás? Perguntou Alden. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Murmurou Adam. Olivia esticou o braço para dar uma beliscadinha na lateral de sua barriga, mas ele a parou segurando seu pulso. Você é mau, ela disse sem emitir som. Ele apenas sorriu diabolicamente, olhando para Malcolm e Alden e se divertindo. Ah, qual é? Não dá nem para comparar, disse Alden. Olivia e Adam estão nesse rolo há anos. A gente se conheceu semana passada. Não estão, não, corrigiu Malcolm, com o dedo em riste. Adam ainda segurava o pulso de Olivia. Eles começaram a sair, tipo, um mês antes da gente. Não, insistiu Alden. Adam estava afim dela há séculos. Provavelmente estudou seus hábitos alimentares em segredo, organizou 17 bancos de dados e criou um algoritmo para prever as preferências culinárias dela. Olivia caiu na gargalhada e declarou, ele não fez isso, não. Ela bebeu um gole de água, ainda sorrindo. A gente começou a conviver recentemente. No começo do semestre. Sim, mas vocês já se conheciam. Alden estava franzindo a testa. Vocês se encontraram no ano antes de você começar o doutorado, quando veio para a entrevista, e ele está de olho em você desde então. Olivia negou com a cabeça, riu e se virou para Adam, achando graça. Só que Adam já olhava para ela e não parecia estar achando graça. Ele parecia, alguma outra coisa. Preocupado, talvez, ou tímido, ou resignado. Em pânico. E assim, de repente, o restaurante ficou em silêncio. Os pingos da chuva nas janelas, as conversas das pessoas, o tilintar dos talheres, tudo parou. O chão se inclinou e se moveu um pouco, e o ar-condicionado ficou frio demais. A certa altura, Adam soltou seu pulso. Olivia pensou novamente no incidente do banheiro. Voltou aos olhos ardendo, às bochechas molhadas, ao cheiro de reagente e pele masculina limpa. O borrão escuro de um vulto grande parado na frente dela com uma voz intensa, reconfortante e entretida. O pânico de estar com 23 anos, sozinha no mundo, sem ter a menor ideia do que fazer, aonde ir, qual era a melhor escolha. Minha motivação é boa o suficiente para o doutorado? É a melhor motivação. De repente, as coisas tinham ficado bem simples. Havia sido Adam, afinal. Olivia tinha razão. Ela só não estava certa sobre o fato de ele se lembrar ou não dela. Disse ela. Não estava mais sorrindo. Adam ainda olhava para ela. Acho que ele estava. Capítulo 22. Hipótese. Quando me for dada a possibilidade de escolher entre a, contar uma mentira, e b, dizer a verdade, eu vou acabar, inevitavelmente, optando. Não. Não dessa vez. Olivia não tinha dúvida de que as histórias de Alden eram bastante floreadas e resultado de anos de prática em comédia, mas ainda assim riu como nunca tinha rido na vida.
Então eu acordei com essa cachoeira em cima de mim. Adam revirou os olhos. Foi uma gota. E fiquei me perguntando por que estava chovendo dentro da cabana, quando me dei conta de que estava vindo da cama de cima do beliche e que Adam, com uns 13 anos na época, com 6. Eu tinha 6 anos, você tinha 7. Tinha feito xixi na cama, e o xixi estava pingando do colchão em cima de mim. Olive cobriu a boca com a mão, sem conseguir muito bem esconder seu divertimento, assim como já tinha falhado quando Alden havia contado do filhote de dálmata que mordera a bunda de Adam através da calça jeans, ou que ele foi escolhido como o aluno com mais chance de fazer as pessoas chorarem no anuário do ensino médio. Pelo menos Adam não parecia constrangido nem mesmo perturbado como ficou na hora em que Alden falou sobre ele estar de olho nela, o que explicava muita coisa. Tudo, talvez. Cara, 6 anos, disse Malcolm, então balançou a cabeça e secou os olhos. Eu estava doente. Ainda assim. Meio velho demais para um acidente desses. Ada apenas encarou Malcolm até que ele baixasse a cabeça. Talvez não fosse tão velho assim, murmurou Malcolm. Havia uma tigela enorme de biscoitos da sorte ao lado do caixa. Olive percebeu na hora em que estavam saindo do restaurante, soltou um gritinho e mergulhou a mão para pegar 4 pacotinhos de plástico. Entregou um para Malcolm, um para Alden e um para Adam, com um sorriso sarcástico. Você odeia isso, né? Não odeio. Ele aceitou o biscoito. Só acho que tem gosto de isopor. Provavelmente tem o mesmo valor nutricional também, resmungou Malcolm enquanto saíam para a umidade fria do começo da noite. Surpreendentemente, ele e Adam estavam descobrindo várias coisas em comum. Não chovia, mas a rua brilhava sob a luz do poste, um vento suave fazia as folhas farfalharem e gotas isoladas caírem no chão. O ar fresco entrava nos pulmões de Olive, uma sensação agradável depois de horas dentro do restaurante. Ela desceu as mangas da blusa e acidentalmente tocou o abdômen de Adam. Sorriu para ele, fingindo pedir desculpas, ele ficou corado e desviou o olhar. Aquele que ri de si mesmo nunca faltarão motivos para rir, leu Alden. Ele colocou um pedaço do biscoito na boca e refletiu sobre a mensagem. Isso é sacanagem? Ele olhou em volta, indignado. Esse biscoito da sorte acabou de me sacanear? Parece que sim, respondeu Malcolm. O meu diz, por que não tratar bem a si mesmo em vez de esperar que outra pessoa o faça? Acho que meu biscoito sacaneou você também, amor. Qual é o problema dessa fornada? Alden apontou para Olive e Adam. O que diz o de vocês? Olive já tinha aberto o dela e mordia o canto de onde tinha retirado o papel. Era bem banal e, ainda assim, seu coração deu um pulinho. O meu é normal, disse ela a Alden. Está mentindo. Não. E o que diz? Nunca é tarde demais para dizer a verdade. Ela deu de ombros e se virou para jogar fora a embalagem. No último momento, decidiu guardar a tirinha de papel no bolso de trás da calça jeans. Adam, abra o seu. Não. Anda logo. Não vou comer esse pedaço de isopor só para não ferir seus sentimentos. Você é um péssimo amigo. De acordo com a indústria de biscoitos da sorte, você é um péssimo namorado, então, dá aqui, interrompeu Olive, tirando o biscoito da mão de Adam. Eu como. E leio a frase. O estacionamento estava totalmente vazio, a não ser pelos carros de Adam e Malcolm. Alden tinha vindo do aeroporto de carona com Adam, mas ele e Malcolm iam passar a noite no apartamento de Alden para levar Fleming, o cachorro, para passear. Adam vai te dar uma carona, Al. Não precisa. É uma caminhada de menos de 10 minutos daqui para casa. Mas e a sua mala? Não é pesada, e eu... Ela parou de repente, mordeu o lábio por um segundo e pensou nas possibilidades. Depois deu um sorriso, ao mesmo tempo hesitante e cheio de intenções. Na verdade, Adam vai andar comigo até em casa. Certo? Ele ficou calado e enigmático por um momento. Depois, respondeu calmamente, claro. Adam colocou as chaves no bolso da calça jeans e pôs a bolsa de viagem de Olive no ombro.
Onde você mora? Perguntou, quando Alden já não estava mais por perto. Ela apontou a direção em silêncio. Tem certeza de que quer carregar minha bolsa? Ouvi dizer que é muito comum dar um jeito nas costas depois de certa idade. Ele a fuzilou com o olhar, e Olive sorriu enquanto saíam andando do estacionamento. A rua estava silenciosa, a não ser pelas solas do All estar no concreto molhado e pelo carro de Malcolm passando ao lado deles alguns segundos depois. Ei, chamou Alden do banco do passageiro. O que o biscoito da sorte do Adam dizia? Olive fingiu olhar a tira de papel, nada demais. Só Alden Rodrigues, PhD, é um mané. Malcolm acelerou o carro, e Alden levantou o dedo do meio, fazendo Olive cair na gargalhada. O que está escrito de verdade? Perguntou Adam, quando enfim se viram sozinhos. Olive lhe entregou o papel amassado e ficou em silêncio quando ele se virou para ler sob a luz do poste. Não ficou surpresa ao ver um músculo se mover em seu maxilar nem quando ele colocou o papel no bolso da calça. Ela sabia o que dizia, afinal. Você pode cair de amores, alguém vai te segurar. A gente pode falar sobre o tom? Perguntou ela, desviando de uma poça. Não precisa, mas se puder, a gente pode. Deve. Ele engoliu em seco. Tom vai ser demitido de Harvard, é claro. Outras medidas disciplinares ainda estão sendo decididas. Foram várias reuniões até tarde da noite ontem. Ele deu uma olhada rápida para ela. Por isso não liguei para você mais cedo. O coordenador de título nono de Harvard deve entrar em contato com você em breve. Que bom. E o seu subsídio? O maxilar de Adam ficou tenso. Não sei. Vou pensar em alguma coisa. Ou não. Não estou muito preocupado com isso no momento. Aquilo a surpreendeu. Mas também não surpreendeu, considerando que as implicações profissionais da traição de Tom talvez não tivessem machucado tanto quanto as pessoais. Sinto muito, Adam. Sei que ele era seu amigo, não era? Adam de repente parou no meio da rua. Virou-se para ela, os olhos castanhos e brilhantes. Eu não tinha ideia, Olive. Pensei que conhecia o cara, mas ele engoliu em seco. Nunca devia ter confiado você a ele. Me desculpa. Ele disse confiado você como se Olive fosse algo especial e precioso. Seu tesouro mais amado. Aquilo a deixou arrepiada, com vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Feliz e confusa. Eu tive medo de que você ficasse com raiva de mim. Por estragar as coisas. Sua relação com Tom e talvez você não poder mais se mudar para Boston. Ele negou com a cabeça. Não me importo. Não me importo nem um pouco com nada disso. Eles ficaram se olhando por um longo momento, a boca de Adam remoendo algo, como se estivesse engolindo o restante das palavras. Ele não continuou, então Olive fez que sim, virou para frente e seguiu andando. Acho que encontrei outro laboratório, disse ela. Para terminar minha pesquisa. Fica perto, então não vou ter que me mudar ano que vem. Ela colocou o cabelo atrás da orelha e sorriu para ele. Havia algo essencialmente agradável em tê-lo assim ao lado, físico, inquestionável. Ela sentia, num nível meio visceral, a alegria intensa que sempre acompanhava a presença dele. De repente, Tom era o último assunto que Olive queria discutir com Adam. O jantar foi legal. E você tinha razão, aliás, completou ela. Sobre a gororoba de abóbora? Não, isso estava maravilhoso. Sobre o Alden. Ele é mesmo insuportável. Você passa a gostar mais dele depois de uma década ou um pouco mais? Passa? Não, na verdade não. Pobre Alden. Ela soltou uma risadinha. Mudando de assunto, você não era o único que lembrava. Ele olhou para ela. Lembrava do quê? Do nosso encontro. Aquele no banheiro, quando vim para a entrevista. Olivia achou ter visto o passo dele vacilar por meio segundo. Ou talvez não.
Ainda assim, havia um toque de incerteza no suspiro que ele deu. Você lembrava mesmo? Sim. Só demorei um pouquinho a perceber que era você. Por que não disse nada? Ela estava curiosa demais para saber o que vinha passando na mente de Ada nos últimos dias, semanas, anos. Já havia começado a imaginar um pouco, mas algumas coisas. Ele mesmo teria que explicar. Porque você se apresentou como se a gente não se conhecesse, respondeu ele. Ela achou que ele estava um pouquinho corado. Talvez não. Talvez fosse impossível ter certeza sob aquele céu sem estrelas e as luzes fracas da rua. E eu, continuou ele. Eu já pensava em você. Fazia anos. E não queria que. Ela imaginou como havia sido. Eles passavam um pelo outro nos corredores, estiveram em diversos simpósios de pesquisa e seminários do departamento juntos. Ela não tinha pensado em nada disso, mas, agora, imaginava o que ele tinha pensado. Há anos que ele não parava de falar dessa garota incrível, mas se preocupava porque eram do mesmo departamento, Holden tinha dito. E Olivia havia presumido tanta coisa. Como tinha se enganado, não precisava ter mentido, sabe? Disse ela, sem acusá-lo. Ele ajustou a alça da bolsa no ombro. Não menti. Meio que mentiu. Por omissão. Verdade. Você ficou, ele apertou os lábios. Ficou chateada? Não, de jeito nenhum. Não é uma mentira tão ruim. Não é. Ela roeu a unha do polegar. Eu fiz muito pior. E também não falei sobre o encontro do banheiro, mesmo depois de ligar os pontos. Ainda assim, se você estiver, não estou chateada, disse ela, gentil mas decidida. Encarou Adam, querendo que ele entendesse. Tentando descobrir como contar para ele. Como mostrar para ele. Eu estou, outras coisas. Ela sorriu. Contente, por exemplo. Que você tenha se lembrado de mim, guardado a lembrança daquele dia. Você, ele fez uma pausa. Você é muito memorável. Ha, ha. Não sou mesmo. Eu não era ninguém, só parte de um grupo enorme de novatos. Ela deu uma risada autodepreciativa e olhou para os pés. Seus passos tinham que ser bem mais rápidos para acompanhar as pernas compridas de Ada. Odiei meu primeiro ano. Foi muito estressante. Ele olhou para ela, surpreso. Você se lembra da primeira vez que falou num seminário? Perguntou Ada. Lembro. Por quê? Você chamou seu discurso de turbinado. E colocou uma foto de a nova geração nos seus slides. Ah, é mesmo, eu coloquei. Ela deu risada. Não sabia que você era fã de Jornada nas Estrelas. Tive uma fase. E, no piquenique daquele ano, em que choveu, você ficou brincando por horas com os filhos de alguém. Eles amaram você. Tiveram que arrancar o mais novo do seu colo para conseguirem colocá-lo dentro do carro. Os filhos da doutora Moss. Ela olhou para ele, curiosa. Uma brisa passou e bagunçou os cabelos de Adam, mas ele não pareceu se incomodar. Não sabia que você gostava de crianças. Achei que era o oposto, na verdade. Ele arqueou uma sobrancelha. Não gosto de pessoas de 25 anos que agem como criancinhas. Não me importo quando elas realmente têm 3 anos. Olive sorriu. Adam, o fato de você saber quem eu era. Isso influenciou sua decisão de embarcar no namoro de mentira? Pelo menos uma dúzia de expressões diferentes passaram pelo rosto de Ada enquanto ele buscava uma resposta, mas ela não conseguiu decifrar nenhuma. Eu queria ajudar você, Olive. Eu sei. Acredito. Ela passou os dedos na boca. Mas era só isso? Ele apertou os lábios, soltou o ar, fechou os olhos e, por um segundo, pareceu que alguém arrancava seus dentes e sua alma. Então respondeu, resignado, não. Não, repetiu ela, pensativa. É aqui que eu moro, aliás. Ela apontou para o prédio de tijolos na esquina. Certo.
Adam olhou em volta, analisando a rua. Quer que eu carregue sua bolsa lá para cima? Eu. Talvez depois. Antes preciso te dizer uma coisa. Claro. Ele ficou parado na frente de Olive, e ela olhou para ele, para as linhas de seu rosto lindo e familiar. Havia apenas uma brisa fresca entre eles e uma distância que Adam parecia decidido a manter. Seu namorado de mentira teimoso. Único de um jeito maravilhoso e perfeito. Deliciosamente singular. Olive sentiu seu coração transbordar. Ela respirou fundo. O negócio é o seguinte, Adam. Eu fui uma idiota. E estava errada. Ela mexia, nervosa, numa mecha de cabelo, depois pôs a mão na barriga e... Está bem. Está bem. Ia dizer a ele. Ia fazer isso. Agora. É tipo teste de hipóteses na estatística, acrescentou ela. Erro tipo 1. É assustador, né? Ele franziu a testa. Dava para ver que não tinha a menor ideia de aonde ela queria chegar. Erro tipo 1. Um falso positivo. Pensar que alguma coisa está acontecendo quando não está. Eu sei o que é erro tipo 1. Sim, claro. É só que... Nas últimas semanas, o que me apavorava era que eu estivesse interpretando errado a situação. Que me convencesse de algo que não era verdade. Que visse algo que não estava ali apenas porque eu queria ver. O pior pesadelo de um cientista, certo? Sim. Ele franziu as sobrancelhas. É por isso que, na análise, você determina um nível de significância aqui, mas a questão é que o erro tipo 2 é ruim também. Ela olhou bem dentro dos olhos dele, hesitante e urgente ao mesmo tempo. Estava com medo. Com muito medo do que estava prestes a dizer. Mas também extasiada porque enfim ele ia saber. E determinada a colocar para fora. Concordou ele, devagar e confuso. Falsos negativos são ruins também. Essa é a questão com a ciência. Somos levados a acreditar que falsos positivos são ruins, mas os falsos negativos são tão assustadores quanto. Ela fez uma pausa. Não conseguir enxergar algo mesmo que esteja na frente dos seus olhos. Deixar de ver algo de propósito, apenas porque está com medo de ver coisas demais. Está dizendo que o ensino de estatística é inadequado? Ela deu uma risada e de repente sentiu um calor, mesmo no frio escuro da noite. Seus olhos começaram a arder. Talvez. Mas também, acho que eu tenho sido inadequada. E não quero mais ser. Olive. Ele deu um passo para frente, apenas poucos centímetros. Não o suficiente para um abraço, mas sim para sentir seu calor. Você está bem? Aconteceram muitas coisas antes de conhecer você, e acho que elas me deixaram meio confusa e deprimida. Na maior parte do tempo, vivo com medo de ficar sozinha e... Posso te contar um dia sobre isso, se quiser. Primeiro preciso entender, eu mesma, porque me esconder atrás de um escudo de mentiras pareceu uma ideia melhor do que admitir pelo menos um pouco da verdade. Mas eu acho. Ela respirou fundo, um pouco trêmula. Sentiu uma lágrima, uma só, descer pelo rosto. Adam viu e mexeu a boca para dizer o nome dela, sem som. Acho que em algum momento no meio do caminho eu esqueci que era alguém. Esqueci de mim mesma. Foi ela que chegou mais perto. Que colocou a mão na barra da camiseta dele, segurou com cuidado e se agarrou a ela, que começou a tocá-lo enquanto sorria e chorava ao mesmo tempo. Tem duas coisas que eu preciso te contar, Adam. O que eu posso, por favor? Só me deixa contar. Ele não era muito bom nisso, em ficar parado sem fazer nada enquanto os olhos dela ficavam mais e mais cheios de lágrimas. Dava para ver que ele se sentia inútil, as mãos caídas ao lado do corpo com os punhos fechados, e ela. Ela o amava ainda mais por isso. Por olhar para ela como se fosse o começo e o fim de cada um de seus pensamentos. A primeira coisa é que eu menti para você. E minha mentira não foi só por omissão. Olive, foi uma mentira real péssima. Idiota.
Eu deixei você. Não, eu fiz você pensar que eu gostava de outra pessoa quando, na verdade, eu não gostava. Nunca gostei. Ele colocou a mão no rosto dela. O que você está, mas isso não é muito importante. Olive. Ele a puxou mais para perto, pressionando os lábios na testa dela. Não importa. Qualquer que seja o motivo pelo qual está chorando, vou dar um jeito. Vou consertar. Adam, interrompeu ela com um sorriso molhado. Não é importante porque a segunda coisa, isso sim, é o que vale. Eles estavam muito próximos agora. Ela sentia seu cheiro, seu calor, as mãos dele estavam no rosto dela, os polegares secando as bochechas. Minha linda, murmurou ele. Qual é a segunda coisa? Ela ainda chorava, mas nunca estivera tão feliz. Então disse, provavelmente com o pior sotaque que ele já tinha ouvido. Icou vanjou, Adam. Epílogo. Resultados: análises cuidadosas dos dados coletados, levando em conta possíveis confusões, erros estatísticos e viés da pesquisadora, mostram que, quando eu me apaixono, as coisas, na verdade, não são tão ruins assim. 10 meses depois. Fica ali. Você estava parado ali. Ali? Ele estava fazendo aquilo só para agradá-la. Aquela expressão deliciosa de conformado em ser explorado tinha se tornado a favorita de Olive no último ano. Um pouquinho mais perto do bebedouro. Perfeito. Ela deu um passo para trás, admirou sua composição e então deu uma piscadinha para ele enquanto tirava a foto. Considerou brevemente colocá-la como protetor de tela do celular. Atualmente era uma selfie deles dois no Parque Joshua Tree algumas semanas antes, Adam com os olhos apertados por causa do sol e Olive com os lábios em sua bochecha, mas depois. Pensou melhor. O verão tinha sido cheio de passeios para fazer trilhas, sorvetes deliciosos e beijos de madrugada na varanda de Adam, rindo, contando histórias e olhando as estrelas, muito mais brilhantes do que aquelas que Olive um dia tinha colado no teto do quarto. Ela começaria a trabalhar num laboratório de pesquisa de câncer em Berkeley dali a uma semana, o que significava uma rotina mais ocupada, estressante, com um pouco de transporte público envolvido. Ainda assim, mal podia esperar. Fica parado aí, ordenou ela. Faz uma cara de hostil e inacessível. E diz abóbora. Ele revirou os olhos. O que vai fazer se alguém aparecer? Olive olhou em volta. No prédio de biologia, o corredor estava silencioso e deserto, e a luz baixa da noite deixava o cabelo de Adam quase azul. Estava tarde, era verão e fim de semana, ainda por cima. Ninguém ia aparecer. E, se aparecesse, Olive Smith e Adam Carlsen juntos já não era mais novidade. Tipo quem? Ann pode aparecer. Para te ajudar a recriar a magia. Tenho quase certeza de que Ann está com Jeremy. Jeremy. O cara por quem você está apaixonada? Olive mostrou a língua para ele e olhou para o celular. Feliz. Ela estava tão feliz e nem sabia por quê. Só que sabia, sim. Está bem. Falta 1 minuto. Você não tem como saber a hora exata. O tom de voz de Adam era paciente e indulgente. Não tem como saber o minuto. Errado. Eu fiz uma transferência de proteína naquele dia. Olhei meus registros no laboratório e reconstituí o tempo e o local, até com margem de erro. Sou uma cientista minuciosa. Adam cruzou os braços. E como ficou essa transferência de proteína? Não importa. Ela sorriu. O que você estava fazendo aqui, aliás? Como assim? 1 ano atrás. Por que estava andando pelo departamento no meio da noite? Não lembro. Talvez tivesse um prazo apertado para alguma coisa. Ou talvez estivesse indo para casa. Ele deu de ombros e olhou ao redor até ver o bebedouro. Talvez eu estivesse com sede. Talvez. Ela deu um passo à frente. Talvez você estivesse secretamente esperando por um beijo. Ele a encarou, achando graça. Talvez.
Ela deu mais um passo, depois outro e outro. E então seu alarme tocou uma vez, bem quando ela estava na frente dele. Mais uma intromissão em seu espaço pessoal. Mas, dessa vez, quando ela ficou na ponta dos pés e envolveu seu pescoço com os braços, Adam a puxou ainda mais para perto. Fazia 1 ano. Exatamente 1 ano. E, àquela altura, o corpo de Adam já era tão familiar que ela conhecia a largura exata de seus ombros, o roçar de sua barba por fazer, o cheiro de sua pele, tudo de cor, podia sentir o sorriso nos olhos dele. Olive se jogou em cima dele, deixando que Adam a segurasse, e então se moveu até que a boca estivesse na altura da orelha dele. Com os lábios ali, ela sussurrou, suavemente, posso te beijar, Dr. Carlsen? Nota da autora. Escrevo histórias que se passam no universo acadêmico porque é o universo que eu conheço. Pode ser um ambiente bem restrito, exaustivo e isolado. Na última década, tive excelentes mentoras que me apoiaram incessantemente, mas eu poderia listar dezenas de casos em que me senti um fracasso enorme que só fazia besteira na minha trajetória científica. Mas isso, como todo mundo que já esteve lá sabe, é o doutorado, um exercício de estresse, competição e alta pressão. A academia tem um jeito muito particular de destruir o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, desgastar as pessoas e fazê-las esquecerem que valem mais que o número de artigos publicados ou o dinheiro dos subsídios que conseguem arrecadar. Pegar aquilo que mais gosto de fazer, escrever histórias românticas, e colocar como pano de fundo a vida acadêmica nas áreas STEM tem sido surpreendentemente terapêutico. Minhas experiências não foram iguais às de Olive, nada de namoro de mentira acadêmico para mim, mas ainda assim consegui colocar muitas das minhas frustrações, alegrias e decepções nas aventuras dela. Assim como Olive, nos últimos anos eu me senti sozinha, determinada, indefesa, assustada, feliz, encurralada, inadequada, incompreendida, empolgada. Escrever a hipótese do amor me deu a oportunidade de retomar essas experiências com um toque de humor e às vezes autoindulgência e perceber que poderia colocar minhas próprias dificuldades sob outra perspectiva, e até rir delas de vez em quando. Por esse motivo, e eu sei que não deveria dizer isso, este livro tem tanto significado para mim quanto minha tese de doutorado. Está bem, é mentira. Tem muito mais significado. Se você não está familiarizado com esse ambiente, eis algumas considerações sobre um assunto que aparece bastante no livro. O título 9 é uma lei federal americana que proíbe qualquer tipo de discriminação baseada em gênero em todas as instituições que recebem recursos federais, ou seja, a maioria das universidades. Ela obriga as universidades a reagir e tomar medidas cabíveis em situações de má conduta que vão desde ambientes de trabalho hostis a assédio e agressão. As universidades que têm acesso aos recursos têm coordenadores de título 9, cujo trabalho é lidar com queixas e violações, além de informar a comunidade acadêmica sobre seus direitos. O título 9 tem sido crucial para garantir acesso igualitário à educação e proteger estudantes e funcionárias contra a discriminação baseada em gênero. Por fim, as mulheres nas organizações STEM que a menciona são ficcionais, mas a maioria das universidades americanas tem divisões com iniciativas similares. Para organizações da vida real destinadas a apoiar acadêmicas mulheres nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, acesse a vis.org, e, para as que apoiam especificamente mulheres negras, indígenas e não brancas nessas áreas, acesse suc.org, ambos em inglês. No Brasil, de acordo com o relatório da Elsevier, no período de 2011 a 2015, as mulheres representavam 48% da comunidade científica, sendo líderes mundiais em publicação científica, escreviam 49% dos artigos do país. Elas correspondem a 40% dos pesquisadores doutores em todas as áreas do conhecimento, segundo dados do Open Box da ciência. No entanto, existe uma ocupação ainda inferior quando se olha para os topos das carreiras e para os espaços de poder, como encargos de chefia, além da subrepresentação nas áreas STEM. Atualmente, para reverter essa situação, projetos liderados por universidades, empresas e outras organizações têm surgido para incentivar a participação de mulheres e não brancos em áreas tradicionalmente dominadas por homens brancos.